Lulinha, volta à cena o nosso querido tratador de elefantes de um zoológico, que é o Lulinha. Ou seja, quando eu falo, geralmente, e vou trazer para a questão política aqui no Brasil, de desgastes do governo Lula que ainda estão por vir, mesmo que diante do cenário atual a gente já vê Flávio ultrapassando o atual mandatário, você percebe que tem muita coisa para sair ainda. Isso aí, vamos continuar falando de Master. 793 milhões de reais esquecidos no Master escritório de Ibanez ligado à REAG. O dinheiro que ninguém busca. São 793 milhões de reais intocados no Master. Ninguém apareceu para resgatar. Suspeita de laranjas políticos. O escritório de Ibanez recebeu 73,8 milhões de reais em 13 contratos. Parte foi para os fundos da REAG, investigadas no Master. E hoje a Justiça de São Paulo cercou o patrimônio de Worcari, o jato de 420 milhões, Hotel Botanique, mansões no Brasil e nos Estados Unidos e cotas no Clube Atlético Mineiro. A medida não impede a venda, mas garante que nenhum comprador alegue boa-fé. Deixa eu aproveitar hoje a presença do nosso amigo Rony Gabriel. Rony, aqui... Ô Rony, ó, vamos lá. Jato de 420 milhões, Hotel Botanique, mansões no Brasil e nos Estados Unidos, e as cotas até no clube de paixão, hein? Rony Gabriel e Juliana Leite fazendo escola, tá vendo? Ninguém mais quer pegar o dinheiro do Worcari, só porque a gente não quis. Quantos milhões que é isso daí? 730 e poucos milhões. 793. 793. O que faz as pessoas não quererem esse dinheiro, né? Não querer aparecer, ó, é meu. É meu. Pois é, né, gente? A situação que chega no Brasil hoje. E é o mais incrível, o mais interessante, é que quando você vai falar dos montantes, ficou comum, né, falar de 129 milhões, 700 milhões, alguns bilhões, 200 milhões no noivado. Que mulher que vai dizer não para um cara que gastou 200 milhões para pedi-la em casamento? Não é nem no casamento, gente. Tá entendendo? Só que agora, infelizmente, esse dinheiro virou uma confissão de culpa. Ou seja, aqueles mesmos que vendem opiniões, que vendem votos, que vendem sentenças, que vendem créditos podres, esses mesmos que vendem a própria alma agora não querem botar a mão no dinheiro. Será por quê? Porque tem um preço alto, né? E é por isso, dentro de todas as análises, inclusive, que fiz no bloco anterior, que isso fica extremamente demonstrado no sentido de que a coisa está tão feia e ficou tão feia que os caras estão deixando quase 1 bilhão para trás, ninguém quer assumir a responsabilidade por esse dinheiro. Né? A gente que vê tanto aí o tal do golpe do bilhete premiado, né? Me paga 10 mil que eu tô com o bilhete aqui, não consigo buscar. Tá aí o golpe do bilhete premiado, é só ir buscar o prêmio. Busca o prêmio, o político que quiser, o ministro que quiser, pode buscar o prêmio que você vai ter uma surpresinha no final. Que maravilhoso isso. Olha, Juliana Moreira Leite, eu quero ouvir o seu comentário. Gente, na pauta já tem a resposta, né? Porque do ponto de vista técnico, dinheiro sem movimentação relevante é um sinal, né? Porque os recursos financeiros eles existem para circular, seja no rendimento, liquidez, né? Quando valores altos permanecem intocados, isso indica uma anomalia, né? E a hipótese mais plausível é a utilização de estruturas como laranjas, né, para ocultar a origem real desses recursos, né? Então, é tipo assim, nesse caso, o titular formal não tem autonomia para movimentar o dinheiro, né? Justamente porque aí evita o rastreamento, né, gente? Enfim, a conexão com esses fundos sob investigação, né, e contratos jurídicos reforça a hipótese de, enfim, de um capital circulando indiretamente, né?
Então, cria um ambiente onde o dinheiro é formalmente legal, mas ele é funcionalmente, sei lá para falar, né, opaco, né? Porque o bloqueio imposto pela justiça, ele tem efeito estratégico. Ele não impede as transações, mas ele elimina a proteção jurídica, né? Então é isso, gente, que a gente está vendo, né? É exatamente isso. É isso aí, vamos falar de Lulinha agora. Lulinha na Finlândia, bancado pela lobista do Careca, família Camisote com fortunas inexplicáveis. E o pai negocia delação. Lulinha foi à Finlândia com a família, R$300 mil por família, hotel com diária de R$37 mil, tudo pago pela lobista do Careca do INSS. A viagem foi organizada pela filha de Guido Mantega, o mesmo que levou Vorcaro ao palácio para se encontrar com Lula. A CPMI avalia incluir Lulinha na lista de indiciados. Relatório com 200 nomes e 5 mil páginas sai na quarta. Mas a CPMI não consegue nem localizar Marta Graef, que mora em Miami, na cobertura paga por Vorcaro. E já cogita condução coercitiva. A família Camisote também no radar. Filho com 74 milhões inexplicáveis, filha com 5 milhões incompatíveis e o pai negociando delação, Rony Gabriel. E o Lulinha, né? Tem muita coisa. A ligação, não somente com o Vorcaro, né, com o caso do Banco Master, mas também com o Careca do INSS, do filho dele, recebendo pensão, fugido do país, esse sim. E olha só que situação. O filho do Lula, que já está praticamente sendo delatado, já tem provas contundentes de que ele recebia esse financiamento, está fora do Brasil e não houve até o momento nenhuma decisão judicial para prendê-lo ou para ele responder um processo diretamente, por assim dizer, enquanto o filho do Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos, que é o Eduardo Bolsonaro, porque, segundo Alexandre de Moraes, que também está envolvido nesses casos absurdos do Banco Master, disse que ele estava tramando contra a soberania nacional. E aí o cidadão comum, o cidadão que olha, enxerga isso e vê que simplesmente acusado de tramar contra uma suposta soberania, enquanto o outro roubou o dinheiro de idosos e estava sendo diretamente beneficiados. Como é que a imprensa, a grande imprensa, como é que o povo, de modo geral, como é que a esquerda consegue botar essas duas situações em pé de igualdade e ainda acreditar que não, olha só, tá lá nos Estados Unidos porque é culpado de algo de fato? Corrupção não tem, roubo de dinheiro de ninguém não tem. Isso eu citando o Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu com ele foi lutar contra tudo isso que a gente está vendo sair à tona hoje. Foi demonstrar, inclusive, para o governo norte-americano os absurdos que aconteciam no Brasil e continuam acontecendo diante dessas pessoas que mantêm Bolsonaro preso, agora sob pressão devem, né, mandar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar, mas são pessoas que de fato devem para o povo brasileiro. Esse é o grande contraste, né, daqueles, inclusive, que dizem que não, que Bolsonaro e Lula é igual, porque o bolsonarismo e o lulismo é igual. Bom, é só comparar o Lula, né, com o que ele foi condenado, com o que o Bolsonaro foi condenado. Um por um suposto golpe de Estado de algodão doce, né, vendedor de pipoca, né, e o outro por petrolão, mensalão, e agora essa situação do Banco Master que envolve até o filho dele. Né? E essa questão do INSS ela ganha força depois do fim do imposto sindical, e o irmão do Lula, que era lá um dos dirigentes de um sindicato que faturava 5 milhões ano, passou a faturar mais de 200 milhões por ano. E aí vocês vêm me dizer que a justiça desse país funciona e não é política? O filho do Lula já deveria estar preso e delatando também. Meu amigo. O cerco tá fechando, não tá, Ju?
Tá, ele fugiu, né? Ele fugiu, que ele foi para morar na Espanha, foi quando ele, enfim, já sabia que ele estava no radar, né? Mas sobre a viagem dele, gente, o problema não é nem o turismo de luxo que esse senhor fez, é sobre a estrutura de um financiamento político informal, porque é isso, né? Quando você tem uma viagem cara desse jeito, de alto padrão, com custo estimado, né, de 300 mil, paga por uma lobista ligado ao escândalo do INSS. Ah, gente, pelo amor de Deus, o que está em jogo não foi a viagem dele, é o vínculo, né? Em qualquer democracia minimamente funcional, isso levanta 3 hipóteses: vantagem indireta, tráfico de influência, né? E financiamento não declarado dessas relações políticas pornográficas, né? E tudo isso orbitando, com as pessoas próximas do núcleo da presidência, né? Então, assim, a gente quer saber quem pagou, a gente já sabe, mas é por quê, né? E, ó, esse menino está envolvido até o último fio de cabelo em coisas muito estranhas, né? É o que a gente estava falando do Daniel e do Henrique Vorcaro, né? A maçã nunca cai muito longe do pé. Ele vai falar o quê para o pai? Papai, eu roubei? É piada pronta, né? E o pai vai falar o quê? Não, meu filho, não faça isso. Que orgulho de você. O pai vai falar parabéns, meu. Parabéns, meu filho. Parabéns. Eu orgulho, você já pode ser presidente. Pode ser presidente no meu lugar, meu filho. Seu filho do Bolsonaro pode, você também pode, meu filho. Você roubou igual o papai. Agora é filho do Bolsonaro, né? É o nosso Ronaldinho dos negócios, né, Rony? É o Ronaldinho. É maravilhoso. O cara sai de guardador de zoológico para multimilionário. É uma doideira isso. Esse é o ponto que eu queria até comentar, porque isso aqui não é uma criminalização do cidadão, que ele sai de baixo, ele tem uma ascensão social de fato, empresarial. Agora, como isso aconteceu com o filho do Lula, que é algo extremamente complicado, porque ele já estava envolvido lá atrás nas questões do mensalão, já tinha sido delatado. Ele já foi delatado nas questões do Petrolão e agora, novamente, na questão do Banco Master, é sempre o filho do Lula. E tu vai pegar os escândalos do governo passado, era cartão de vacina, escândalo absurdo, importunação de baleia, escândalo absurdo. As coisas que o Bolsonaro falava, tudo, nossa, absurdo. Aí agora a gente nenhum escândalo de corrupção, né? Não, é isso, né? Se os caras tivessem tanta certeza que o Bolsonaro era corrupto, com certeza não era por tentativa de um golpe de Estado, que é bom lembrar as pessoas que eles diziam e criaram a narrativa de golpe de Estado e atribuíram a Bolsonaro antes das eleições de 2022 por ele ser um militar. De 2022 não, perdão, de 2018. Se vocês pegarem as propagandas políticas do PT e da esquerda em 2018, quando Bolsonaro tem aquela ascensão absurda e chega à presidência, eles já diziam que ele seria golpista, eles já se diziam que ele daria um golpe, toda essa narrativa já estava criada desde aquela época, que ela vem culminar nessa quebradeira que aconteceu no 8 de janeiro, onde as câmaras de segurança foram engolidas, né, por uma baleia, talvez, que o Bolsonaro importunou, que está lá no STF agora, e assim por diante, porque desapareceram as provas reais, não teve um julgamento justo, não foi um julgamento que deveria ter sido na primeira instância, onde cada pessoa ali está cumprindo pena por passar batom em estátua, ou seja, não tem a individualização da pena em momento algum. Aí o cidadão que olha para isso, eu fico me perguntando, eu odeio o Bolsonaro, tudo bem, mas já pensou se fosse com você? Já pensou se fosse com você? Se assim, acontecesse na sua cidade, você está passando na rua, acontece uma quebradeira na prefeitura da sua cidade, mas você estava passando na rua naquele momento, a polícia vai lá, bala de borracha, você acaba ficando no meio, você é condenado por uma tentativa de golpe de algo que dali a pouco você estava indo comprar pão, que teve casos assim.
Teve casos assim ali dentro. Sim. Ou seja, Sim. em atacado. Então, assim, ó, o cara que olhar para isso, olhar para o Lula, para o histórico dele, olhar para o histórico do filho do Lula, olhar para o histórico do irmão do Lula e querer comparar com o Bolsonaro, comparar com um dos filhos do Bolsonaro, que vai ser o próximo presidente, porque tudo indica, e comparar com outro que está lá porque, segundo o Alexandre de Moraes, estava trabalhando contra a soberania nacional, é isso? Qual que é a régua moral dessas pessoas? Não tem régua moral, não tem falsa sentido equivalência. nenhum nisso. Deixa eu aproveitar agora e falar de economia.